Olá! A pergunta sobre uma possível invasão de Taiwan pela China é, sem dúvida, uma das questões geopolíticas mais críticas do nosso tempo. As consequências de um conflito ali poderiam literalmente redesenhar a ordem global como a conhecemos. Entender essa tensão é, por isso, fundamental. Agora, a resposta aqui não é um simples sim ou não. Para a gente entender de verdade as probabilidades e os riscos envolvidos, a gente precisa mergulhar um pouco na história e no contexto que nos trouxeram até este ponto. E é exatamente essa pressão, essa energia que vem se acumulando no Estreito de Taiwan que a gente vai analisar agora. Para fazer isso, vamos focar em 4 fatores-chave que, historicamente, acabam ditando o comportamento de uma nação em momentos de crise. Pensem nesses 4 fatores como uma espécie de lente de análise. A gente vai usar essa lente para comparar 2 períodos bem diferentes da história recente da China. Isso vai deixar bem claro por que o risco de um conflito hoje é incomparavelmente maior do que foi nas últimas décadas. Vamos voltar um pouco no tempo. Depois das décadas de turbulência e isolamento sob o comando de Mao Tse-tung, a China entrou numa fase completamente diferente. Um longo período de relativa paz e um crescimento econômico espetacular, a famosa ascensão pacífica. Mas isso só aconteceu por causa de uma combinação muito específica de circunstâncias. A morte de Mao em 76 foi um verdadeiro divisor de águas. A nova liderança, com Deng Xiaoping à frente, tomou uma decisão muito pragmática. O foco em confronto militar seria deixado de lado. Toda a energia da nação seria canalizada para o desenvolvimento econômico e para se integrar ao resto do mundo. E olha, esse ponto aqui é absolutamente fundamental. Naquela época, o poder foi descentralizado de propósito. Em vez de um ditador com poder absoluto, o sistema passou a ser de liderança coletiva. Isso criou freios e contrapesos internos, tornando o regime chinês muito mais previsível, mais estável e, o mais importante, bem menos propenso a se arriscar em aventuras militares no cenário internacional. Então, vamos resumir a situação daquele período. A paz não era só uma preferência, era a única estratégia lógica. A China estava crescendo de forma absurda dentro da ordem global que já existia e, vamos ser sinceros, ela simplesmente não tinha poder militar para desafiar ninguém. Manter o status quo era a jogada mais inteligente. Ok, agora a gente vai dar um salto no tempo, direto para o cenário de hoje. E é aqui que a coisa fica tensa. Porque cada um daqueles fatores que antes garantiam a paz não só mudou, como se inverteu completamente, elevando o risco de uma guerra a um nível que a gente não via há décadas. A primeira, e talvez a mudança mais perigosa de todas, é a volta a uma ditadura personalista sob Xi Jinping. O poder que antes era distribuído entre a elite do partido, agora está totalmente concentrado nas mãos de um único homem. E a história nos mostra que regimes assim são muito mais suscetíveis a erros de cálculo e a iniciar guerras desastrosas, porque tudo depende das ambições e da visão de mundo de uma só pessoa. E olha só a escala dessa transformação militar. Não é pouca coisa. A gente não está falando só de modernização. A China realizou um dos maiores e mais rápidos programas de investimento militar da história recente. Isso mudou completamente o tabuleiro de poder na Ásia. E todo esse investimento massivo não é só para ter números bonitos no papel, claro. Deu a Pequim uma autoconfiança nova e, convenhamos, perigosa. A crença de que pela primeira vez na história ela tem a capacidade militar real para desafiar os Estados Unidos numa guerra por Taiwan e talvez até vencer. E é aqui que a história ganhou um contorno paradoxal e bem preocupante. Porque exatamente no momento em que o poder militar da China atinge o seu auge, o futuro de longo prazo do país, tanto econômico quanto estratégico, parece cada vez mais sombrio. Essa combinação é explosiva. Um poder militar no topo, mas com a sensação de que a janela de oportunidade para agir está se fechando. Isso cria o que os analistas chamam de dinâmica da potência revisionista, ou seja, um país forte, mas insatisfeito, que sente que é melhor agir agora, enquanto está no auge, do que esperar por um declínio que parece inevitável. E com essa nova mentalidade, a China passa a ver disputas como a de Taiwan como um jogo de soma zero. O que isso quer dizer na prática? Que não existe mais meio termo, não há espaço para negociação. Qualquer resultado que não seja unificação total é visto internamente como uma derrota, uma humilhação. E esse gráfico mostra o outro lado da moeda, o que complica tudo ainda mais.
A opinião pública em Taiwan se afastou de vez de qualquer ideia de união com a China. Uma identidade taiwanesa própria se fortaleceu de uma forma impressionante, basicamente fechando a porta para qualquer tipo de reunificação pacífica que Pequim sonhava ser possível. Certo. Então, quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, a liderança personalista, o poder militar gigantesco, a perspectiva de um futuro incerto e uma disputa territorial que viram um jogo de tudo ou nada, qual é o veredito final sobre o risco de uma guerra? Claro, o que um líder fala não é por si só uma garantia de que ele vai agir. Mas quando a gente olha para a combinação sinistra desses 4 sinais de alerta históricos, a conclusão é que o risco de um conflito militar no Estreito de Taiwan hoje é, sem dúvida, o maior dos últimos 40 anos. Então, o ponto crucial é o seguinte: é impossível prever o dia e a hora, ninguém tem bola de cristal. Mas as condições estruturais, aquelas que historicamente abrem o caminho para uma guerra, bom, elas já estão todas aí, todas no lugar. Essa convergência de fatores, um líder ambicioso, um exército poderoso, um futuro de incertezas e uma disputa que parece não ter mais saída pacífica, tudo isso criou uma pressão geopolítica gigantesca. A questão que fica para o mundo agora não é mais se essa tensão vai explodir, mas sim quando e como ela vai ser finalmente liberada.